Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima, um programa onde comentamos os temas que marcaram a semana. E esta semana vamos olhar para as mexidas governamentais efetuadas pelo Presidente da República. Vamos comentar sobre a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos, uma decisão do Tribunal Supremo de Johannesburg. Vamos comentar igualmente um tema que é incontornável aqui neste programa, que é o longo julgamento que decorre na tenda BO sobre as chamadas dívidas ocultas, e vamos olhar também para os números da agricultura que foram anunciados hoje, Manica. Fernando Lima, boa noite. Cá estamos nós para mais um programa, mas desta vez via Skype, a partir da Coreia. Fernando Lima, estamos agora neste tempo da pandemia. Como é que foram as medidas sanitárias aí para chegar até a Coreia? Bem, eu penso que se não fosse a simpatia dos coreanos, isto seria um inferno. Só para dizer que desde que chegámos ao aeroporto até chegar ao hotel de quarentena, ou seja, eu estou até amanhã num hotel onde não posso sair do quarto, isto foram 4 horas. Portanto, durante 4 horas foi o processo que demorou todo o desembaraço do aeroporto, as formalidades, sobretudo as formalidades do Covid, e depois chegados aqui ao hotel. Tivemos que fazer um novo teste, exatamente porque estamos à espera deste teste, não podemos sair dos quartos. Portanto, isto significa o seguinte, que viajar em tempos de Covid é muito complicado e as autoridades coreanas levam muito a sério esta problemática. É importante também dizer que da Embaixada da Coreia em Maputo tínhamos um documento que evita que nós tenhamos que estar 14 dias de quarentena. Portanto, o decreto governamental aqui na Coreia exige que qualquer pessoa que venha do exterior tem que ficar em quarentena 14 dias. Nós, porque eu estou a viajar numa delegação, estamos isentos dessa quarentena. Portanto, mediante o teste negativo, poderemos começar a circular livremente aqui na Coreia. E é amanhã que vão para George, para a cerimônia da partida da plataforma da Coral Sul FLG, que está em construção aí nos taleiros navais da Samsung. Amanhã que vão para George, depois dessa quarentena aí nesse hotel. Exatamente. Nós estamos em quarentena num hotel nos arredores de Seul, a capital da Coreia do Sul, e amanhã vamos para a ilha de Goje, onde está localizada, portanto, podíamos assim dizer, e passa a publicidade, o quartel-geral da Samsung, uma vez que a plataforma do gás Coral Sul foi construída nos taleiros da Samsung. A plataforma já está finalizada. A cerimónia que haverá na segunda-feira é exatamente o início do reboque desta plataforma para Moçambique. Nesta cerimónia, entre outras pessoas, estarão os presidentes de Moçambique e da Coreia, que, portanto, visitarão a plataforma e darão, portanto, a cerimónia basicamente dá o início ao reboque da plataforma para o norte de Moçambique, para aquilo que se designa a área do Rufuma. A plataforma ficará ancorada a 40 quilómetros da costa de Moçambique. Pelos números que tenho, este projeto vai produzir 3,4 milhões de toneladas de gás liquefeito por ano, um projeto que é liderado pela Eni na bacia do Rovuma. Fernando Lima, com o projeto da Total empurrado lá para 2026 e as reticências da ExxonMobil,
as esperanças das primeiras receitas de gás para Moçambique vêm desse projeto que será implantado a 40 quilômetros, como dizia, da costa de Moçambique. Exatamente. Este projeto assume também este significado particular, uma vez que quer o projeto da Total, quer o projeto da ExxonMobil na área 4, onde o projeto da Coral Sul também está implantado, há muitos pontos de interrogação em relação a estes dois projetos já aprovados. Portanto, todas as atenções estarão viradas para a exploração do gás a partir desta plataforma. Isto é um projeto inovador, é o primeiro projeto em termos mundiais a partir de uma plataforma e em águas profundas, por isso que a plataforma também podemos dizer que é um protótipo neste tipo de exploração. As quantidades mencionadas não são grandes quando comparados com os números de grandeza, quer dos outros poços na área 4 e na área 1, mas são relevantes porque isto, de facto, inicia o projeto do gás. Toda a produção já está vendida à BP e, portanto, segundo o Ministro das Finanças de Moçambique, isto deverá reverter em receitas fiscais já no ano de 2022 em cerca de 34,5 milhões de dólares. Hoje estamos muito habituados a falar em milhões de dólares. Não é uma importância muito grande, mas é significativo exatamente porque é um projeto pioneiro na Bacia do Rovuma. É importante também realçar que este não é o primeiro projeto de gás em Moçambique, uma vez que temos também um projeto muito mais modesto pela grandeza dos números, que é o projeto de Pandi-Temane, no sul de Moçambique, e que é alimentado por um gasoduto que transporta o gás para a África do Sul e hoje com um ramal importante também para a área da Matola e para a zona de Vilanculos. Muito bem, Fernando Lima, antes de olharmos para os principais temas que alinhamos para hoje, vamos ao seu tema de semana, que é a chita que foi abatida na reserva de Maputo. Bem, eu penso que, ou seja, eu trago este tema da chita abatida na reserva de Maputo porque não passam mais de 2 semanas em que 4 chitas foram introduzidas na reserva especial de Maputo. Portanto, isto confirma todas as preocupações que há em relação a estes animais e por experiências idênticas num passado recente em que todos os animais foram eliminados. O que, portanto, para mim, o que é importante e o que é relevante é se Moçambique está preparado para este esforço de conservação, se temos uma educação básica para que a população, portanto, respeite os valores da conservação, respeite aquilo que as autoridades, quer entidades privadas, quer entidades públicas, estão a fazer em termos de conservação, porque este animal foi abatido e as pessoas que o eliminarem têm outros objetivos muito mais objetivos, eu diria, completamente diferentes, ou seja, a pele é valiosa para estas comunidades rurais, portanto, isto trata-se de um rendimento extra, falando muito francamente e sem quaisquer rodeios. Portanto, quando hoje temos as páginas da comunicação social e o próprio discurso oficial com preocupações do ambiente, preocupações da conservação, há aqui uma contradição grande entre aquilo que são os propósitos oficiais e depois aquilo que é a prática do país. E não é só em relação à fauna.
Nós vemos as autoridades, cada vez que há uma data comemorativa sobre conservação, a plantar mangal, porque se considera que o mangal é uma espécie vegetal que protege a zona costeira de Moçambique, mas no dia a dia há uma destruição, há um corte de mangal enorme, muito maior o corte de mangal do que o mangal que é plantado na costa. Portanto, podemos falar o mesmo em relação à floresta moçambicana, à destruição da floresta moçambicana. Portanto, nós enfrentamos grandes dilemas em relação a estas agendas. Mas Felizmente, o governo isso tem. significa, Fernando Lima, que é importante também investir na educação. A população tem de perceber muito bem qual é o É muito ganho que importante. tem ao manter os animais ali. Claro, há vários projetos nesse sentido, projetos privados, projetos com uma componente privada. O mais conhecido é o projeto do Parque Nacional da Gorongosa, onde há claramente um grande investimento nas comunidades que vivem dentro do Parque da Gorongosa e nas comunidades circunvizinhas, nomeadamente no sentido de garantir melhor renda à população, para não fazerem pressão sobre a fauna existente no Parque Nacional da Gorongosa, mas, por outro lado, e sobretudo, investir nas crianças, nas pessoas que vão à escola, para lhes mostrar o valor da fauna e de como as comunidades, de facto, podem beneficiar desta fauna no parque, porque sem estas evidências, basicamente, e mais uma vez, falando curto e duro, para a população, um xango é um xango, uma gazela é uma gazela, a gazela, o xango são fontes de proteína animal, são fontes de rendimento por causa dos troféus, por causa das peles e, portanto, tudo o resto são questões secundárias. Muito bem, Fernando Lima, vamos agora olharmos para o nosso primeiro tema, que é esta mexida governamental que aconteceu esta semana. O presidente promoveu mudanças em dois ministros de áreas sensíveis, da área de soberania nacional, substituindo o ministro do Interior, Amado Mikdado, da Defesa, Jaime Neto. Fernando Lima, isto num contexto de guerra, Cabo Delgado, raptos nas grandes cidades, não era pouco expectável que o presidente mexesse nestes setores, ou acha que há outras razões de fundo, nomeadamente avaliações feitas sobre infiltrações nas forças de defesa e segurança, também terão sido determinantes para a medida que o presidente tomou? Bem, há bastantes dados que não são públicos, não são conhecidos e, portanto, é importante, quer-me parecer, não especular em relação às duas nomeações. De qualquer forma, há dados muito objetivos que contextualizam corretamente a ocorrência destas duas mudanças. Porquê a importância dessas mudanças? Está claro para os nossos ouvintes e os nossos telespectadores que mexer na Defesa e no Ministério do Interior é muito diferente do que mexer no Ministério dos Transportes e no Ministério da Educação. São áreas muito sensíveis. Em muitos países africanos, isto seria o prenúncio de um golpe de Estado, mexer neste tipo de ministérios. Então, começando pela situação das duas áreas. Isto são áreas sensíveis, mas áreas com muitos problemas. A começar pela defesa, é por causa da desorganização e das incapacidades notórias do setor da defesa que a situação de segurança em Cabo Delgado chegou onde chegou. Tivemos que apelar à ajuda internacional para restaurar a segurança, para restaurar a soberania sobre vastas partes da província de Cabo Delgado, porque as Forças Armadas de Moçambique não tinham essa capacidade. Passando para a polícia
tem várias falências. Nós conhecemos também os problemas que a nossa polícia tem, questões de competência, questões de corrupção e, sobretudo, este cancro muito grande que são os raptos, porque afastam de Moçambique investidores, empresários que são muito necessários se queremos desenvolver a economia de Moçambique. Este é um aspecto. Um segundo aspecto que eventualmente justifica a causa próxima das mudanças verificadas é que, digamos, com a melhoria da situação em Cabo Delgado e no centro de Moçambique, digamos que o Presidente da República, que é também o Comandante em Chefe, teve mais espaço para respirar e, portanto, em paralelo com as ações de formação que estão a decorrer ao nível das Forças Armadas, seria o timing importante para mexer nos dois ministérios, quando se pensa que há graves carências nestas duas áreas. Portanto, não é surpreendente. Não é surpreendente que tenha havido estas mexidas. Qualquer moçambicano sabe dos problemas. Agora, também é importante dizer, pôr e colocar a seguinte questão. Será que com estas mexidas na defesa e no interior a situação vai melhorar? Teremos uma situação completamente diferente? É um grande ponto de interrogação, porque nada garante que, com a substituição do topo dos dois ministérios, garanta que haverá mudanças de fundo nestes dois departamentos. Portanto, isto significa... Não, falávamos Fernando falava destes dois que vão para lá. Vamos olhar primeiro para o Ministério da Defesa, onde o presidente News encontrou uma solução interna. Foi buscar o general Cristóvão Chulo, que é uma figura que nos últimos tempos tem tido uma espécie de uma exceção meteórica. Só para lembrar um pouco, antes Cristóvão Chulo era diretor nacional de Política de Defesa e Segurança no Ministério. Depois vai dirigir a Academia Samora Machel. Regressa como comandante do Exército. Quando as coisas estavam quentes em Cabo Delgado, transfere-se, dá a cara e transfere-se para o terreno. Agora regressa para o Ministério para assumir uma pasta mais políticas. Falando aqui não há um grande risco de se perder um grande operacional e ganhar um mau político. Bem, eu penso que os termos de referência para Ministro da Defesa assentam como uma luva penso que é um general promovido, a Cristóvão Chum. O Cristóvão Chum há muitos anos que trabalha em questões estratégicas de defesa. Ele não é propriamente um operacional, não é um homem do mato, é sobretudo um estratega militar, tem estado muito envolvido, há muitos anos que está envolvido neste tipo de questões. Os próprios postos que ocupou assim o demonstram. Portanto, ele está mais que talhado para estar à frente do Ministério, menos na frente militar, como ele esteve envolvido nos últimos meses, por assim dizer, uma vez que também sabemos que as próprias Forças Armadas e a direção do Exército sofreram um rude golpe com a morte extemporânea do general Moussa no princípio deste ano. Portanto, de qualquer forma, eu não desdenho
a solução anteriormente encontrada, que era ter à frente do Ministério um civil, exatamente porque, assim como o Ministério da Saúde não tem que ter um médico à frente da saúde, o Ministério da Defesa não tem que ter um general como Ministro da Defesa. Há toda uma hierarquia nos diferentes ramos das Forças Armadas que cumprem as suas funções independentemente do papel de liderança que o Ministério da Defesa, do papel de liderança e do papel de apoio às Forças Armadas que tem o Ministério ou tem os Ministérios da Defesa em todo o mundo. Neste contexto da guerra em Cabo Delgado, com a situação a melhorar, como o Fernando Lima fez referência a momentos, acha que o Cristóvão Chume está em melhores condições de dialogar na mesma língua com as hierarquias militares do Ruanda e também da SADC, comparativamente a Jaime Neto, que era visto como uma figura cinzenta naquele ministério? Bem, em termos de conjuntura e em termos das próprias idiosincrasias moçambicanas, claro que sim. Digamos que na tradição castrense moçambicana, Chume é um dos nossos, ou seja, temos um dos nossos à frente do Ministério da Defesa. Jaime Neto era alguém que foi transplantado para o Ministério da Defesa. Isso, logo à partida, melhora a comunicação. Mas, claramente, o Ministério, o novo Ministro da Defesa, tem que ter meios de apoio para que possa desempenhar cabalmente as suas funções à frente do Ministério. Tal como eu enfatizei anteriormente, e isto é muito importante no contexto de Moçambique, sem meios ou sem ovos Não se não faz se omeletes. fazem omeletes. Um pormenor, Francisco, acho que é importante também realçar um outro aspecto que não deve passar despercebido. Eu penso que para o desfecho destas duas mexidas na polícia e no Ministério da Polícia e no Ministério da Defesa, também contribuíram os relatórios que o chefe de Estado foi recebendo das forças internacionais que estão em Moçambique. Quer-me parecer que quer a SADC, quer o Ruanda, terão fornecido ao comandante em chefe muitos detalhes sobre a situação real das Forças Armadas, uma vez que também sabemos que esta situação militar e as forças e a real situação das forças de defesa e segurança sempre foi escamoteada das chefias do país, nomeadamente do comandante em chefe. Uma vez, e porquê? Porque exatamente isto são áreas muito específicas em que as pessoas que dirigem o setor não gostam de muitas interferências, incluindo interferências a partir do próprio Presidente da República. E nesse ponto em concreto que Fernando Lima cita, já vínhamos nós a acompanhar relatórios de setores de inteligência da Tanzânia, Fernando Lima. Exatamente. Também é importante falar desta componente, nomeadamente dos meios de reflexão que a Tanzânia tem e que, digamos, semi-publicamente divulgou muitas das análises e das constatações que exatamente os pesquisadores da Tanzânia, que envolvem meios de inteligência e meios militares, fazem da própria situação de segurança em Moçambique e dos meios
que Moçambique tem, nomeadamente também na área das informações de segurança e na área militar, para combater, nomeadamente para o combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Solução interna também o presidente foi buscar no Ministério do Interior, mas desta vez é uma mulher, Arsênia Massinga. Olhando para um outro ângulo, Fernando Lima, historicamente, o presidente, neste assunto, fica bem na foto, ao ser o primeiro presidente na história de Moçambique a colocar uma mulher a dirigir o ministério como aquele. Eu penso que sim. Acho que isto é sempre um passo muito importante quando se nomeia uma mulher para uma área tão sensível como é o Ministério do Interior. Agora, é preciso também olhar para o perfil da nova ministra do Interior. Não é uma senhora da academia, esta é uma polícia, é uma senhora que já teve vários lugares de chefia ao nível da corporação policial, portanto, é uma policial de carreira que sobe na hierarquia e que agora acaba por ter um cargo político. Mas ela foi colocada à frente dos serviços de migração de Moçambique também num contexto muito particular, porque os serviços de migração vinham de uma grande purga por causa das corrupções com vistos, com passaportes, com uma série de negócios que havia nos serviços de migração. Portanto, não vou dizer que chegou a Madame Exterminadora ao topo do Ministério do Interior, mas é alguém que tem no seu currículo várias ações importantes no sentido de moralizar a instituição. Mas a mesma fórmula ou os mesmos comentários se aplicam para a Arsénia Felicidade, como se aplicam para Cristóvão Chum. Se as mudanças no topo dos dois ministérios não forem acompanhados por outras medidas reorganizativas, vai ser sol de pouca dura. E como aconteceu no passado, porque já tivemos soluções internas no Ministério do Interior e os santos da casa não fizeram milagre, Fernando. Absolutamente. Por isso mesmo é que, avisados com as experiências do passado recente, sabemos que não vão muito longe os novos dirigentes se esta ação e esta iniciativa não for acompanhada por outro tipo de iniciativas. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, vamos a um breve intervalo e voltamos já. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores, estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos olhar para a extradição de Manuel Chang. Fernando Lima, está mesmo cada vez mais difícil a vida de Manuel Chang. Só para contextualizar aqui os nossos ouvintes e telespectadores, o Tribunal Superior de Gauteng, em Johannesburgo, ordenou esta quarta-feira a extradição para os Estados Unidos da América do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, preso há quase 3 anos na África do Sul. Isto invalidou a transferência para Moçambique que havia sido tomada pelo ministro da Justiça, Sr. Ronald Namola. E um dia depois, a Procuradoria-Geral da República decidiu recorrer desta decisão. Fernando Lima, este recurso claramente abre um outro capítulo que levará meses ainda e tornar ainda mais difícil a vida de Manuel Chang, Fernando Lima. Absolutamente. Eu vi a edição desta semana do Jornal Savana. Esta edição foi produzida antes da própria reação da Procuradoria e é óbvio que se a Procuradoria não reagisse, os próprios advogados de Manuel Chang eventualmente acionariam um recurso, nomeadamente para o Tribunal Constitucional. Portanto, está longe de ter o seu epílogo este caso. Isto também significa que
e não obstante todo esse discurso pomposo em relação à separação de poderes, mas significa que há muitos interesses políticos em jogo, quer na decisão anterior de enviar Manuel Chang a Moçambique, quer agora uma atitude completamente diferente, que é de enviar o ministro para os Estados Unidos. Isto também tem as suas explicações, porque quando Ronald Lamola, de algum modo, surpreendentemente, terá decidido que Manuel Chang deveria vir a Moçambique, havia todo um rol de pareceres de natureza jurídica do seu próprio gabinete, e esses pareceres foram usados neste tribunal de Gauteng, que decidiu a favor da petição para os Estados Unidos, exatamente mostrando como era contraditória a decisão do novo ministro, que também anteriormente já tinha decidido que Manuel Chang deveria ir aos Estados Unidos. Portanto, para mim, e na minha interpretação, é que tem havido vários interesses políticos nos bastidores que têm influenciado a decisão para onde deve ir Manuel Chang. E esses recursos, Fernando Lima, isto é o comentário que se faz em alguns setores, isto frustra um pouco o direito do antigo ministro das Finanças de ser ouvido e julgado em tribunal. É preciso lembrar que Manuel Chang está tido há 3 meses e ainda não teve oportunidade de se pronunciar. Sim, é muito frustrante, porque a África do Sul não é parte neste processo, portanto não pode proceder a nenhuma audição sobre as matérias relevantes e que justificam a detenção de Manuel Chang. Mas é muito difícil, mesmo em termos humanos, manter uma pessoa que tem uma certa idade, tem doenças relacionadas exatamente com a sua idade, e estar em prisão preventiva todo este tempo, aguardando este veredicto, se deve ir aos Estados Unidos ou deve ir a Moçambique. E depois há aqui vários argumentos jurídicos legais que estão a ser usados pelos tribunais sul-africanos. E depois há um ponto aqui em que, desta vez, o tribunal foi muito objetivo. Manuel Chang deve ser extraditado para os Estados Unidos. Anteriormente, remetiam a decisão final para o ministro da Justiça. E um dos argumentos é o acordo de extradição entre os Estados Unidos e a África do Sul é anterior ao protocolo de extradição da SADC. O pedido americano antecede o pedido moçambicano. Chang é formalmente réu nos Estados Unidos. Em Moçambique é arguido, sem ter sido ainda acusado. O processo ainda está em instruções. Moçambique vai recorrer para o Tribunal Constitucional. Não se corre o risco de voltar a usar os mesmos argumentos que foram usados no Tribunal Supremo e imediatamente voltar a decidir pela extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos. Francisco, essa questão é perfeitamente relevante, porque não há muitos mais métodos, muito mais argumentos a utilizar. Mais aquilo que até agora esteve na base da alteração das decisões é que há um espaço para decisão política, ou seja, há um espaço que tem pertencido pelo menos a 2 ministros da Justiça da África do Sul, que têm poderes para decidir. Não tendo os ministros ou os poderes dos ministros tendo sido recuperados pelos tribunais, a argumentação da natureza jurídica vai exatamente na mesma direção, e não me parece que as partes envolvidas nesta disputa
alterem muito mais os seus argumentos. Aliás, no início desta pergunta, colocaste corretamente alguns dos principais argumentos que se colocam em relação ao Manel Chang. Vamos ao julgamento que decora ainda na PO e neste momento são as audições dos declarantes. Mas há um ponto aqui, Fernando Lima, que vai ficando quando se vai ouvindo os declarantes, é que alguns deles têm tido desempenhos decepcionantes e de alguma forma miseráveis. Não sabem de nada sobre o que estava a acontecer com as empresas, não se importavam em estarem mantidos na ignorância, enquanto continuavam a receber os seus salários, Fernando Lima. O que é isto? Bem, aqui é preciso equacionar dois fatores importantes e que devem ser elencados. Eventualmente, este performance negativo, este performance muito pobre, que leva inclusivamente as pessoas que assistem ao julgamento a questionar sobre as capacidades intelectuais destes declarantes, pode ser uma tática, ou seja, as pessoas não eram estúpidas, não são estúpidas, não têm falta de capacidade intelectual, mas eventualmente, por uma questão tática, preferem dar essa aparência exatamente de ignorantes, de pessoas pouco comprometidas com o seu trabalho. Dito isto, também é preciso falar de um outro aspecto relevante. Na natureza das forças de segurança em Moçambique, há muito este tipo de característica, que uma pessoa obedece a ordens, cumpre ordens e levanta e coloca muito poucas questões. E isto sempre aconteceu, não há nenhuma justificação porque é que, em relação a este projeto e à criação das 3 empresas, as coisas poderiam funcionar de maneira diversa. Agora, mesmo com estas limitações que eu acabei de referenciar, há outros aspectos que me parecem também que são muito importantes, com algumas exceções, mas de uma maneira geral, e nem sempre o Ministério Público fez todas as perguntas que poderiam ter sido feitas, há esta sensação de que estas pessoas, quando desempenharam estes cargos de direção nas 3 empresas, tinham também por trás o seu vencimento formal, quer nas forças de segurança, quer nas forças militares. Então, digamos que os ordenados atribuídos a estas pessoas nas 3 empresas eram ordenados claramente acima da média e que podem explicar muitos dos silêncios, muitas das ausências de pontos de interrogação relevantes em relação àquilo que se passava nas empresas. Ou seja, qual me parece que era o cenário? Havia, de facto, uma máquina a gerir as empresas, não me parece que possa passar ou possa ser construída uma ideia de que as empresas eram inoperantes, não funcionavam e ninguém se entendia nestas empresas. Não, havia um fio condutor no funcionamento das empresas, mas também havia uma série de pessoas que foram colocadas nas diferentes estruturas das empresas, inclusivamente para se preencherem lugares nos órgãos sociais das empresas, que pura e simplesmente sabiam muito pouco do que se passavam e também me parece que nem estavam muito interessadas em saber tudo o que se passava nas empresas para o qual
foram indicados para ocuparem determinadas posições de liderança. E um ponto também que ressalta é que a maioria deles vão empurrando algumas das decisões que foram tomadas para o antigo ministro das Finanças, nesse caso Manuel Shen, que está detido na África do Sul há 3 anos. Esta tática também de empurrar tudo para quem não está e que já ouvimos a ser usada no julgamento de Anastácio Matavel, onde tudo foi empurrado para Agapito, que estava em parte incerta, Fernando. Claro que é conveniente imputar para outras pessoas. Por exemplo, nós sabemos também que as pessoas são alvo de ameaças, são alvo de insultos, quando fazem determinadas declarações. Portanto, imputar determinados factos a pessoas que estão presentes, que inclusive estão presentes no atual julgamento, isto é muito perigoso. Mas, de uma maneira geral, e a níveis elevados, há muitas pessoas que estão preocupadas pela forma como o julgamento tem decorrido, porque pensam que exatamente as pessoas, quando eu digo as pessoas, aqueles que estão a ser julgados, poderão ser sentenciados a penas muito leves e que depois se possam eventualmente vingar de pessoas que não só produziram declarações em relação às responsabilidades de cada um vamos dizer, em todo o processo, e mesmo em relação a pessoas que não compareceram até agora na tenda da BO, nem existem planos para que compareçam, mas que têm papéis relevantes e tiveram papéis relevantes, quer no governo, quer no seio do Partido Frelimo. Muito bem, Fernando Lima, vamos agora para um outro ponto. Vamos olhar para os números da agricultura. Hoje foi lançada a próxima campanha agrícola, isto foi em Manica. Também foram igualmente tornados públicos os números de desempenho da campanha 2020-2021. Savala teve acesso aos números e divulgou nesta edição, que apontam para um crescimento de 8,2%. Isto foi dinamizado pela produção de arroz, 19%, milho, 13%. São números, Fernando Lima, que superam o inquérito agrário integrado feito em 2019-2020, mas também serão alvo de escrutínio de uma agressiva crítica, sobretudo quando se trata de dados da agricultura em Moçambique, Fernando Lima. Absolutamente. Aliás, o teu comentário afasta muitos dos comentários ou de observações que eu eventualmente poderia fazer em relação à campanha agrícola 2021. Digamos que há uma tese que diz o seguinte, que foi feito o inquérito agrário que basicamente baixou muitas das produções para exatamente agora se apresentar a última campanha agrícola como um grande brilharete. Politicamente, isto faz sentido, mas em termos práticos fica mais complicado dar credibilidade tout court, ou seja, em toda a sua extensão, a este tipo de comentário. Porquê? Porque a prática de manipulação de números é uma prática reconhecida no Ministério da Agricultura ao longo de muitos anos. Então, quer-me parecer que há aqui uma contradição. Se, por um lado, se reconhece que havia manipulação de números, o facto de se ter feito um inquérito agrário há um ano, há menos de um ano atrás, isso visava exatamente dar uma resposta mais séria e mais honesta àquilo que é a agricultura de Moçambique. Este é um aspecto. Um segundo aspecto que também me parece relevante é que, para se fazer este inquérito agrário,
foram mobilizadas muitas valências exatamente para dar credibilidade aos números do inquérito, nomeadamente instituições internacionais que, exatamente num passado recente e nos bastidores, questionavam os números oficiais do Ministério da Agricultura. Mas, digamos que de forma mais contundente, se os atuais números apresentados hoje pelo Ministério da Agricultura forem números falsos, eles caem facilmente pela base. Não se pode sugerir, porque depois estes números são escalpelizados até ao nível dos distritos. Se há este nível de produção, e podemos ver esse nível de produção aos mais diversos níveis, eles têm que ser acessados e comprovados em termos, por exemplo, de segurança alimentar, da existência de excedentes agrícolas. Ora, se os números aumentaram e há mais bolsas de fome, não há excedentes, a comercialização agrícola não complementa estes números, então estaremos perante uma fraude. Portanto, significa o seguinte, que não é de todo impossível fazer-se uma avaliação, ou seja, se quisermos, em termos contabilísticos, diríamos uma auditoria aos números da campanha agrícola. E há organizações especializadas, nacionais e internacionais, que têm estas valências e estas capacidades para testar se os números são corretos ou não. Só para dar um exemplo, o Instituto do Caju, que agora se chama Instituto das Amêndoas, tem insistido nos últimos anos sobre as grandes produções de castanha de caju em Moçambique. Ora, aquilo que as pessoas envolvidas no setor dizem é que esses números são falsos, não são verdadeiros, e explicam de uma maneira muito simples porque é que os números são falsos. Porque os números apresentados pelo Instituto do Caju teriam que ser subtraídos à produção que vai às fábricas nacionais, à produção que é exportada para o exterior. Ora, estes dois números teriam um terceiro elemento, que seria o consumo interno de castanha de caju. E isto é um número muito grande, não é possível que a população, para seu consumo próprio, fique com números tão relevantes e muito maiores do que é a castanha ou a amêndoa utilizada na indústria do caju e a castanha em bruto que é exportada para o exterior. Portanto, o mesmo se aplica a outras produções. Por exemplo, pensa-se que nos últimos anos, e também por vários fatores, nomeadamente fatores de natureza estratégica dos próprios mercados no exterior, os números da produção do açúcar também foram trabalhados, vamos assim dizer, e que não correspondem à verdade. Mas há, mais uma vez, inúmeros fatores que as pessoas que estão no setor podem facilmente decompor e dizer se os números da produção do açúcar são corretos ou não são corretos. Em resumo, acho que é importante que os críticos em relação à campanha agrícola se pronunciem, mas que não se pronunciem apenas por mero esforço de desqualificar politicamente aquilo que claramente o governo vai utilizar, como
um dos seus trunfos, investimos na agricultura, tivemos sucessos, aí estão os números da agricultura. Os opositores a estes números também têm que esgrimir os seus próprios argumentos em relação ao potencial de elemento manipulador e manipulativo em relação à campanha agrícola que terminou há alguns meses atrás. Fernando Lima falava de organizações e, aliás, já aqui esta rede de alerta de antecipação da fome, que usa satélites nas suas observações e análises, que estima os níveis de segurança alimentar em Moçambique, que são assinaláveis. Este é o mesmo panorama, Fernando Lima, que vamos encontrar um pouco na África Austral, que é determinado pelo ciclo da chuva. Por exemplo, o Zimbábue, que no passado era o maior exportador do milho, depois passou a um dos maiores importadores, teve agora nesta campanha a sua terceira maior colheita de sempre, são 2,7 milhões de toneladas, acima de 1,8 milhões de Moçambique, que é sobretudo determinadas pelas reformas Robert Mugabe. Isto significa que os números de Moçambique, Fernando Lima, vão de encontro ao que acontece aqui em Malawi. Absolutamente. As pessoas, os críticos dos números da campanha agrícola não podem ficar também nos seus escritórios em Maputo. Têm que ir ao campo, têm que investigar, têm que cruzar números. E aquilo que é facto e é incontroverso é que uma multiplicidade de fatores, nomeadamente talvez o fator mais relevante, é que a região se beneficiou de um regime de chuvas muito pródigo e que impulsionaram os bons números das principais colheitas, não em Moçambique, mas na África Austral. A África do Sul tem muitos cereais, temos o caso citado do Zimbábue, mas o mesmo se passou no Malawi e na Zâmbia, que também tem esta grande tradição agrícola. Aliás, as previsões, eu não tive acesso às previsões que foram feitas hoje em Vanduzi, mas os serviços meteorológicos de Moçambique e os serviços combinados de meteorologia e de agricultura dizem que o fenómeno e o efeito Laninha para a próxima campanha agrícola vão continuar a favorecer boas colheitas para o próximo ano. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes, de hoje, onde comentamos sobre as mexidas efetuadas pelo presidente da República. Olhamos também para essa decisão de extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos, foi feito pelo Tribunal de Joanesburgo. Comentamos sobre o julgamento e olhamos agora lá para o fim os números da agricultura. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e Leque Vilanculos, encarregaram-se da parte técnica. Boa noite, até de hoje, 7 dias.